Olha, o primeiro ministro da Eucaristia aqui em Paineiras foi o Sr. Emílio Pereira da Silva, era o pai da dona Balduína. A Diocese de Luz foi a primeira a implantar de ministro da Eucaristia, segundo o Dom Belchor. Sempre que ele vinha aqui, ele falava isso, era o Sr. Emílio, ministro da Eucaristia, e depois o Leonídio Ferreira de Oliveira, que é meu irmão. Depois foi aumentando os ministros. Eu entrei também em 1981 e assim foi crescendo o ministério. Hoje eu vejo que tem bastante ministro da Eucaristia, ministro da Palavra também. Para fazer, a gente saía daqui, ia para Abaeté e ficava em Abaeté o dia inteiro, lá no salão paroquial. Pessoal de Morada Nova, de Biquinhas, Paineiras, Abaeté, Cedro, Quartel-Geral e outras cidades mais próximas, para fazer aquela preparação dos ministros. Era todo ano a gente ia. E aí nós conseguimos implantar também nas comunidades rurais. Foi implantado no período que o padre Zé Vicente esteve aqui na paróquia aqui. O trabalho dos ministros era só dentro da igreja, aqui dentro da igreja mesmo. Depois foi implantado assim, aparecia aquele pessoal que era católico, que sempre participava das celebrações e que às vezes ficava em casa, não vinha porque não tinha condições de sair para ir ficar na igreja naquele período, né? Durante o período da celebração. Então, aí começou a passar, os ministros levavam a Eucaristia até na casa deles. Eu nunca pensava que eu um dia fosse ministro da Eucaristia. E aquilo, eu respeitava todos os ministros que tinha, mas eu nunca pensava, então parece que assim, não tinha aquela crença de conhecer mais, né? Só que eu entrei e eu fiquei 33 anos. O primeiro ministro foi o Sr. Emílio, né? E a dona Balduína, filha dele, foi ministra da Eucaristia também. Vem passando de geração para geração. Quando eu nasci, meu pai já estava doente, mas enquanto ele foi forte, deixava de trabalhar na roça para ele ir fazer as orações dele junto com os outros que também saíam da roça. Então, a minha mãe falou comigo, o dia que eu fiz primeira Eucaristia, a herança que seu pai deixou para vocês, meus filhos, foi a fé. E você vai ganhar o último livro, o livro do último retiro dele, para você ter ele com você, com as orações todas, para você cuidar bem das suas orações, da sua vida na fé, porque a gente vive melhor na fé. Então, eu dessa primeira Eucaristia, eu já passei para cantar no coral juvenil, eu passei para ser catequista, eu era da cruzada, mas não importava onde eu estava, se era na Lajinha, se era em Abaeté, até que eu resolvi mudar aqui para Paineira. E aqui não tinha catequese. Depois, então, que eu vi aqui que eu não estava trabalhando na catequese, senti muita falta, foi então que nós fizemos encontro de casal, o SCC. E eles falaram para nós criar alguma coisa na igreja, aqueles que estavam participando do encontro. E eu convidei os meus amigos para nós criarmos uma catequese, tirar a catequese de dentro da escola e fazer uma catequese boa. Tinha muito jovem que não tinha feito primeira Eucaristia, porque os professores não conseguiam fazer eles virem, fazer primeira Eucaristia. E aí a gente começou. Eu sou também do apostolado. O apostolado eu seguia minha mãe desde quando morei em Abaeté estudando. Quando vim embora para a roça, a gente vinha a pé, 17 quilômetros para a missa na primeira sexta-feira. Mas esses 17 quilômetros tinham que ser feitos em 3 horas, porque 6 horas era a missa aqui. A gente tinha que estar aqui 6 horas da manhã. Então, estou no apostolado até hoje
Gosto muito do apostolado, desde que minha mãe morreu, eu peguei o lugar dela, peguei a fita. E hoje, gente, o que eu posso fazer, que eu ainda dou conta de fazer, é catequizar os adultos e cuidar do apostolado da oração, que hoje eu sou vice-presidente. Essa gruta, gente, tem história também. O meu pai toldava o carro, enchia de criança na Semana Santa e vinha. Passava a semana inteira, alugava um barraco aí, muitas vezes eles davam o barraco. São João do Emídio ajudava muito, porque sabia que meu pai não perdia. Punha as crianças tudo dentro do carro, os adultos vinham a pé, não vinha só nós lá de casa, os vizinhos que queriam, meu pai trazia tudo. Porque a fé do meu pai era imensa, eles carrearam pedra para aqui. Meu tio, eu acho que o meu irmão, o vô da Débora, ajudou a carrear a pedra. E então o que a gente pôde fazer, Wellington, a gente fez para ver nossa paróquia crescer e ser essa paróquia de São Rafael Arcanjo que nós estamos vendo hoje. Bom, eu sempre fui muito curiosa, né? Desde pequenininha. E a gente, minha mãe muito religiosa, a gente vinha à missa nas sextas-feiras, porque ela era do apostolado, e a gente tinha que a curiosidade de saber de onde vinha o som das sinetinhas, né? Na hora do ofertório, e o sino da igreja. Então a gente sempre ficava curioso para saber aquilo. E quando terminava a missa, a gente nunca tinha tempo, porque a vida era corrida, terminava, a gente ia embora. Na época era o Frei Pio que estava aqui, né? Que inclusive foi ele que levou o Padre Orlando para o seminário, né? E a gente, com o passar dos tempos, ele passou a frequentar a minha casa e a gente passou a ter mais contato com ele, vinha para a igreja, ele mostrava para a gente como que funcionava o sino e deixava a gente, inclusive, brincar, ensinar para a gente como tocava. Mas eu nunca cheguei a tocar o sino, eu participava daquelas orientações dele, do nosso Padre Frei Pio, mas não tocava. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, um dia ainda vou tocar esse sino. E aí coincidiu de desmanchar a matriz, né, para fazer outra igreja. Esse sino foi pendurado em uma árvore ali do lado, né, da casa paroquial. E aí a gente, criança, vinha para catequese, a gente brincava de bater o sino e tudo. Aí eu passei a não ter mais medo do sino. E aí, com o passar dos tempos, eu fui embora daqui, morei muito tempo fora. Aí meu irmão, o Padre Orlando, ordenou, veio para cá. E com isso eu entrei para o ministério, né? E aí foi a partir daí que eu matei a minha saudade de bater o sino. E amo quando me chama para bater esse sino toda vez que tem. Numa visita que o padre fez à cidade o ano passado, por causa da pandemia, na Semana Santa, fez a visita com o Santíssimo, percorrendo as ruas da cidade. Eu toquei o sino 1h30. Aí sim, foi aquela vitória, né? Suava, transpirava demais, mas ali firme e forte nas badaladas. Parece que quanto mais eu batia, mais o meu coração acelerava e queria bater. E essa é a história do sino. Eu amo quando me chama para tocar, eu sempre estou à disposição, gosto muito de participar das coisas da igreja. Sou do apostolado, sou do ministério e estou aqui para o que der e vier, eu estou sempre à disposição.